Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa semana especial de Sabrina. A gente vai ter vídeos desde hoje, dia 2, até o dia 7 de janeiro, só falando sobre a quarta temporada e a temporada final de Sabrina. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para você receber notificação de todos os próximos vídeos. Lembrando que vai ser um vídeo aqui no canal, um vídeo no canal da Tassi, um vídeo no meu canal, um vídeo no canal da Tassi, e assim até o nosso dia 7. Então agora vamos chamar a nossa convidada. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Sobre o que vamos falar hoje, Tassiana? Nós vamos pontuar e falar também, pontuando e falando sobre os 8 terrores do vazio, né? Os horrores do sobrenatural que apareceu nessa quarta e última parte de O Mundo Sombrio de Sabrina. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu achei que em determinados momentos a história se perdeu um pouco com essa coisa dos horrores. Eu acho que começou até que bem o primeiro, aí o segundo, mas a partir aí do segundo pra frente, o terceiro, o quarto, eu acho que deu uma desandada e só voltou, na minha opinião, no último. Então vamos passar um por um desses horrores, e aí você vai me comentando quais que foram os seus preferidos, o que você achou que fez sentido, o que não fez. A gente teve o primeiro horror, que foi o Escuridão Absoluta, e o que você achou dele? Ele foi o primeiro apresentado aí, o nosso primeiro conhecido no comecinho da temporada. E me conte o que você achou dele. Eu achei esse primeiro terror um terror muito parecido com Legacies, que é uma série do mesmo criador, né, do mesmo universo de Diários de um Vampiro. E inclusive a gente já vinha comentando há algum tempo que realmente poderia ter algumas similaridades, algumas coisas parecidas, porque Legacies na primeira temporada também trabalha não com o vazio, mas com o vazio em si. Então eu realmente achei que essa parte, principalmente do primeiro terror, ficou muito parecida. Teve aquela cena do poço lá, que eles viajam no tempo, né? Vão pra 1949 lá, a Sabrina e o Ambrose. E aí eles veem aquele poço no chão. Eu falei, cara, é Legacy. Só trocaram os personagens. Mas eu acho que assim, se for ver entre todos, ele não foi um dos piores, assim. Teve ali uns pontos, né? Mas não foi um dos piores horrores que teve. Eu também acho, eu acho que foi um dos melhorzinhos, na verdade, porque foi diferente, ele não era uma pessoa em si, era um petróleo, um negócio ali. E a coisa que eu acho que eu mais gostei da Escuridão Absoluta foi aquela hora em que a Sabrina Estrela da Manhã tenta ir lá falar com ela, né, tentar absorver, e ela não consegue, ela acaba sendo dominada, e depois a Spellman entra lá e tenta convencer e trazer esperança pra ela de novo, pra que elas consigam juntas sair de lá. Eu achei muito legal essa cena, tanto da parte dos olhos delas ficando preto e da conversa. Eu achei que ali eu pensei, nossa, essa temporada vai bem, mas mal sabia o que nos esperava mais pra frente. Isso nos leva ao nosso segundo terror, que é o meu favorito. Eu não sei se é o seu favorito, mas com certeza foi o que eu mais gostei da história e de como acaba, que é o Indesejado. O Indesejado, ele é um carinha que ele entra na casa dos outros, assim, sem nem pedir convite. E se ele for indesejado, se a pessoa não tratar ele bem, não oferecer uma comidinha, uma hospitalidade, ele vai fazer simplesmente arrancar o seu coração. E aqui a gente tem esse indesejado matando pessoas em Glendale, e quando a Sabrina se dá conta disso, ela vai tentar impedi-lo. E a grande ideia genial dela é convidá-lo por uma festa no inferno, isso porque ele faz um auê no casamento da Hilda. Mano, o que você achou dessa parte no casamento da Hilda? Eu acho assim, se o cara já tá ferrando com um dos casamentos, pra que levar pra outro, né? Mas eu acho que ainda o pior nem foi o fato da Sabrina levar. O pior foi que ela falou assim, de tantas coisas que ela poderia fazer com esse cara, ela resolve o quê? Casar com esse cara. Que foi uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ai, na hora que ela beija ele. Muito Não dá, não dá, não dá. Foi muito nojento, foi muito nojento. Ai, mas eu confesso que eu fiquei com dozinha. Foi muito. Eu confesso que eu fiquei com dozinha dele. Na hora que ele ficou olhando assim pra ela e ela foi trancando ele lá, eu fiquei, ai, tadinho. Eu até achei que ele apareceria mais depois. Fiquei com dó, confesso. Ah, não sei não, eu não fiquei com dó não. E aí a gente vai então pro terceiro terror, que é o Estranho. Esse Estranho, ele tem uma pequena referência ali de Lovecraft, que inclusive já foi introduzido no comecinho da temporada, né, que o padre Blackwood fala que ele cria a igreja dentro desse nome, e ele tem essa aparência de um polvo, ele tem um nome ali dentro dessa história de Lovecraft que é tipo texugo, uma coisa assim, se eu estiver certa.
Mas eu acho que esse terceiro em si, ele foi um dos menos aproveitados e é um dos que tinha mais capacidade. E eu acho que é um dos que tinha um dos poderes mais foda depois do vazio, é claro. E ele foi só ali, ele chegou com aquela posão de marrento, né, em forma do cara. E aí ele quer a Sabrina e não sei mais o quê. Ele foi muito mal aproveitado, eu acho que de todos, talvez ele tenha sido o pior de todos, porque ele tinha um grande, realmente, como você disse, um grande potencial. Ele entra ali dentro da Sabrina e aí eles fazem aquela operação, né, o Ambrose faz aquela operação nela, tentando extrair ele, e a gente fala, ai, beleza, ficou tudo sussa. E aí depois, não ficou nada sussa não, tá na cabeça dela, e tem que vir aquela bruxa pra apodrecer o cérebro dela e o bicho sair. E eu achei que poderia ter sido mais aproveitado, como você disse, tem uma parte mais pra frente que a gente vê o Nick usando aquele povo como uma máscara respiratória, que eu achei que ficou jogado também. É umas coisas que não necessariamente faz muito sentido, sabe? Não sei. Eu realmente teria mudado muita coisa, principalmente no Estranho, porque, na minha opinião, o Estranho foi o que foi pior, assim. Foi do nada, e ele aparecia mó trevoso, com aquela pinta, assim, você fala, meu Deus do céu. Ele falava, ninguém vai escapar, ninguém sobreviverá. E aí todo mundo escapa e todo mundo sobrevive. Do nada, entrou aquele garoto, que era o Lucas, que até então eu achei que ele era a vela que a Sabrina tava fazendo. E de repente eu achei não também. era a vela. Aí, de repente, eu acho que ele é o estranho. Falei, caralho, é o estranho, tá no povo, a criança ali. Super. E aí, de repente, não é nenhuma dessas duas coisas, entendeu? Não, eu acho que a ideia da vela era justamente pra gente ficar confuso. Será que é a vela? E depois quando aparece lá no final, né, que ela tá com a vela lá e não é, aí a gente entende que não era a vela. Mas eu também achei em todos os momentos que era a velhinha lá, a maldiçãozinha da Sabrina. Conta aqui nos comentários se vocês também ficaram confusos nessa parte. Se vocês chegaram em algum momento a acreditar que esse tal Lucas poderia ser ou a vela, realmente, ou se não, o polvo possuído. Pra mim, eu acho assim, se fosse o polvo, cara, ia fazer muito sentido. Ia ser muito também. legal. E nada. Não foi nada. O Lucas, outro que foi jogado também, falaram, ele foi pra Riverdale. A gente falou, gente, pra que entrou então? Praga. Né? Eu acho que foi, tipo assim, talvez tenha sido meio que um presentinho que o Roberto fez, porque todo mundo tava esperando o crossover, e aí o crossover não veio, e ele falou assim, então eu vou pegar um personagem aleatório, vou introduzir ele em Sabrina, jogar em Riverdale pra aparecer na próxima temporada, e todo mundo acha que tá tudo certo. Eu acho que é Mas isso. não está tudo certo. Concordo, também acho Não que é está, isso. Roberto. O quarto terror, ele é bem sinistro, e ele, tipo, faz jus ao nome, que é o perverso. O perverso eu acho que ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele não aparece, ele só é uma personificado ali naquele objeto que parece um baby Buda, e que eles usam ali para acariciar a barriguinha dele e fazer pedidos, como se fosse um gênio da lâmpada. Eu acho que justamente isso faz jus aí ao nome dele, que é o perverso. O perverso, mano, ele parece, você pensa assim, mano, vai ser o bruxão, vai ser o cara ali que você vai olhar pra ele e você vai ter medo. E de fato ele não aparece, ele só é aquela estatuazinha. E aí quando de cara o Blackwood faz um pedido pra estatuazinha, o que ele fala? Eu quero ser o dono da porra toda. E aí muda-se todo o universo, a gente entra num novo mundo em que o regime é totalitário ali do Blackwood. Ele tem alguns servos, dentre ele tá a Prudence, tá a Agatha e, bom, a Mary, né, e companhia, e os filhos dele. Mas é quase um regime militar, porque é o que ele manda, a Sabrina tá procurada nessa nova realidade, tanto que quando ela chega na escola, ela vê tudo diferente, ela fala, gente, o que tá acontecendo? E aí a gente tem aquela parte épica, eu quero muito saber o que você achou, que é ela de cabelinho escuro e de óculos. Cara, eu fiquei apaixonada por ela daquele jeito. Eu acho a Kersa muito maravilhosa. E na hora que eu vi que ela, tipo, ficou desse jeito, eu falei, ai, meu Jesusinho. Muito fofo, muito fofo. Que vontade de te colocar no pote. E sobre o bagulho do Blackwood, eu tava comentando nos meus vídeos de teorias que eu falei que ele ia se tornar, tipo, ele teria uma pegada muito Hitler, porque eu acho que basicamente é o que ele representa dentro da história, esse regime de opinião e tudo mais. E aí, quando aconteceu, eu falei, mentira, que era isso mesmo. Realmente lembra. Até essa coisa do... não lembro como é que eles falam, bendito seja
seja Black ou uma coisa assim, Então isso aí também lembra. Eu achei também que lembrou bastante. E depois que ele já tá ali dominando tudo, a gente vê a Sabrina tentando acordar os amigos desse transe, tirar esse feitiço que não deixa eles verem, eles estão vendo através de uma névoa, né? Então tudo para eles fazem muito sentido. Ninguém quer uma bruxa perto. Isso tá muito errado. Quando alguém fala de feitiço, você já fica, meu Deus, que você tá louca? Tanto que o próprio Ambrose não se lembra de nada até o momento em que ele deixa ali Glendale e ele encontra a Sabrina antes disso e a Sabrina tenta falar pra ele que ele é um bruxo. Ele fala, sai daqui, vai de reto, vai embora. E aí ele acaba saindo da cidade e quando ele sai, ele lembra de tudo, porque aparentemente esse feitiço tá só em Glendale. E então ele encontra o Quinquilheiro, é um nome difícil, que é o carinha que vende umas antiguidades, umas preciosidades. E esse negócio desse cara é muito esquisito, porque ele andava com dois itens assim, bobos, a gente nem sabe os outros que ele tem, mas dois ícones assim, coisinhas bestas, tipo uma coisa que você pode fazer vários pedidos que você quiser, perverso ali, o cara bonzão, essa coisa simples, e depois a gente vê que ele volta com outro objeto que também vai ser bem útil aí mais pra frente, mas tipo, o cara é um cara que vende ali coisinha, e o cara tem um negócio que você pode fazer qualquer pedido do mundo e o cara não... Sabe? Não sei, não faz sentido. E aí, sobre esse cara em específico, eu não sei, mas eu fiquei com isso na minha cabeça de que, na verdade, o perverso em si seria esse cara e não necessariamente o Diabreto, né? Que era a estátua. Eu não sei porquê, mas isso ficou na minha mente e eu fiquei matutando isso, porque ele apareceu tipo assim, ele apareceu do nada, ele sumiu do nada, ele tinha tudo que era necessário pro decorrer da história, tipo, ele tinha o Diabreto pra fazer o que o Blackwood queria, ele tinha pedra pra quebrar isso, ele tinha a caixa pra fazer não sei mais o que. Então eu acho que, entendeu? Que, tipo assim, o cara era o terror, e aí ele utilizava de meios que são as estátuas, as caixas, enfim, os brinquedos, vamos assim dizer, pra poder mexer nos Paranauê ali dentro. Não sei, eu acho. Eu fico imaginando só ele sendo chutado lá pelo Blackwood. Ele dando cambalhotinha. Então, tipo assim, mas eu acho que é por isso, inclusive, exatamente por causa desse motivo, que ele ajuda a Sabrina depois. Sim. Porque ele fez um bagulho e aí ele levou na bunda e ele falou assim, só um minutinho que você esqueceu que eu sou perverso, meu anjo. Vem aqui, Sabrina. É uma boa teoria. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é uma boa teoria. E aí a finalização a respeito desse universo paralelo aí que o Blackwood fez é porque a Sabrina, né, no momento em que eles estão ali quase matando o Nick Boy, a Sabrina se rebeldia junto com todas as outras pessoas que acabaram se lembrando da verdade. E aí ela consegue fazer um pedido de volta para que tudo isso seja quebrado. E aí, nesse meio tempo de pedido, ela pega várias estatuetas que não são as verdadeiras, até que ela descobre que, na verdade, o Blackwood transformou o verdadeiro Diabreto no cachorro dele, que o nome do cachorro também é interessante, porque... E aí, esse cachorro, na verdade, ele tem uma simbologia egípcia antiga, que ele é o deus da morte, é o deus que guia as almas pro submundo e tudo mais. Então, eu acho muito legal, muito louco isso em Sabrina, que eles se preocupam com referências de mínimos detalhes, velho. Eu acho maravilhoso isso. Sim, eu gosto também. Eu acho que principalmente na primeira temporada isso era muito incrível. É que depois foi perdendo um pouco a força, assim, embora se manteve em várias coisas, mas eu acho que principalmente na primeira temporada é muito presente. Tudo é um símbolo, cada frase é bem colocada. Eu senti muita falta disso, inclusive, sabia? Nessa temporada, das frases de efeito que a gente tinha muito na primeira, tipo, bendito seja Satã, sabe? Essas coisas, a gente faltou. Às vezes ela falava, não sei o que lá, Hecate, mas era bem fraquinho. E inclusive sobre isso, tem aquela parte que eu comentei, que tipo, tem toda uma simbologia de glorificar o diabo, e aí no primeiro episódio, quando ela tá tentando se livrar do primeiro terror, ela fala que haja luz. Ué, meu anjo, mas tá confuso isso, hein? Querida, o quinto episódio começa de um jeito um pouco diferente e a gente é apresentado a um reino celestial. Ao reino celestial a gente não tá no humano nem no infernal, a gente tá vendo anjos e, enfim, no caso só aparece uma pessoa que é a Metatron, que inclusive eu nem sabia esse nome, quem me falou foi a Tassi, e ela é uma pessoa celestial que, segundo Lúcifer, é a irmã dela. Eles são seres angelicais e estão ali no mesmo patamar, ou seja, são tão fortes quanto, o que me deixa um pouco confusa pra uma cena que a gente tem mais pra frente, mas a gente já chega lá. Aqui a
gente conhece então ela, que ela tá disposta a fazer de tudo, inclusive sacrificar a própria Sabrina em prol de que tudo se mantenha em paz. Então ela diz no comecinho, ela faz ali um monólogo de que se os humanos não conseguirem resolver esse problema, ela vai sacrificar o que for preciso. Ela faria de tudo, mesmo que sacrificar a própria Sabrina pra que haja paz. Quando ela vê que eles não estão conseguindo resolver esses problemas ali na Terra, a Sabrina não tem uma boa opção de como resolver isso, ela faz o quê? Desce na Terra. E aí ela chega com duas opções bem legais, né, Tassi? Ela fala assim, olha, de boa as duas, ou uma de vocês morre, ou então vocês se unem em uma só. Mas assim, mesmo se unir tem seus riscos, você só vai ter 56%, inclusive ela nem fala isso na hora, ela só fala depois, você só tem 56% de chance de dar certo. As duas Sabrinas acabam decidindo, então, que elas vão optar pela decisão de se unir, então elas decidem realmente fazer essa fusão. Mas elas pedem ali um tempinho pra poder organizar suas vidas, inclusive a gente tem um momento... Você quer citar ele aqui ou a gente deixa só pro vídeo de Nabrina? Ai... A gente vai falar sobre ele no vídeo apropriado deles, mas vocês sabem de que momento a gente tá falando. Ai, tudo pra mim! E aí a gente tem esse momentinho antes, né, de, enfim, tudo acontecer, até que de fato as duas estão ali em suas respectivas caminhos jogados ali naquela pedra, parece um altar, se unindo, e então quando elas começam a fazer essa fusão, quem aparece ali... todo exaurido, todo, meu Deus do céu, parem, sabe, quase um parem esse casamento. Ele aparece, parem essa união, é o Ambrose, porque ele descobriu altas novidades, que os três reinos estão quase colidindo, e aí, mano, aí o surto é geral, né, porque de fato, talvez aquela união da Sabrina não seja a única opção, uma delas morrerem ou só ter aquela união não seja a única opção, e a Celestial já sabia disso, inclusive ela não falou, porque ela sabia que a chance daquilo dar certo, sem que nenhuma das duas morresse, ou sem que o problema ficasse muito maior, era quase zero. Ela fala, era 0,000 sei lá o que, é quase zero, era praticamente nula. Então ela decidiu que ela falaria apenas que seria uma outra opção, e é óbvio que elas desistem na hora e aí elas começam a buscar uma nova solução pra esse problema delas. Então ela quer forçar as duas a se unirem, e o Lúcifer fala, você saia de perto da minha filha, e aí a Hilda e a Zelda falam assim, você saia de perto da minha Sabrina, da minha sobrinha. E eles começam ali uma disputa de forças, de poderes. Enfim, tudo acaba com a morte da Metatron. E assim, eu achei muito louca a morte dela. Eu acho que, tipo assim, foi massa, porque foi uma das únicas vezes nessa temporada que a gente viu todo mundo se unindo. Mas eu também acho que ficou faltando um pouco de revidação do lado dela. Porque se ela é tão poderosa quanto o Lúcifer, já que ela é um ser celestial, ela poderia, sei lá, ter revidado de alguma forma, ter tentado machucar alguém, porque, enfim, só no momento em que o Lúcifer enforca, ele é o primeiro que tá tentando enforcar ela, tipo assim, se é de igual pra igual, existe uma força ali que ela poderia ter utilizado, alguma coisa. E só que daí eu acho que eles quiseram mostrar que a união faz a força, e aí né, ela meio que não revida. E aí eu acho, tipo assim, eu acho que a gente tava tanto tempo esperando um anjo aparecer, a gente tá cantando essa bola há tanto tempo, e existia fatos antes dizendo que a Sabrina teria realmente um dos poderes do Celestial, né? Isso é citado até ali no último episódio, inclusive. E aí eu acho que, tipo assim, cara, cantamos pro cara descer do céu e morrer na primeira oportunidade. Aqueles anjos que apareceram, acho que lá na segunda ou na terceira temporada, que desce lá e entra na academia, os anjos eram mais fortes do que essa mulher. Sim, os bichão. Eu acho que o que eles quiseram, na minha opinião, pelo menos foi o que eu entendi, é que ela tava concentrando todos os poderes dela ali pra tentar unir as duas Sabrinas e acabar com aquilo de uma vez, por isso que ela não revidou. Então até o último momento ela tentou ali unir as duas, colocou toda a força dela ali, mas que não foi suficiente, né, com tantos bruxos assim, tem próprio Lúcifer ali tentando, porque de certa forma eu acho que por mais que eles sejam seres angelicais, eles não têm a mesma força, pelo menos em Lúcifer, na série do Lúcifer, ele é o rei do inferno, então mesmo que tenham outras pessoas celestiais que também tenham poderes, que sejam fortes e tal, eles não são equivalentes, porque o Lúcifer, ele é um pouco diferenciado, digamos assim. Ah, eu não sei, eu fico com as minhas dúvidas. Eu sei que daí o fato dele, tipo, aqui em Sabrina, ele ter abdicado o céu e entrado no negócio do mal, do inferno, não sei o que, pode ter dado algo extra pra ele. O que também é contraditório, porque se ele tinha tanto poder assim, cadê esse poder dele dentro dessa quarta temporada? Pois é, o menino... Ai, que broxante que você é, senhor Estrela da Manhã. Essa temporada foi péssima.
Um cara, olha, não quero nem falar disso que eu não fico estressada. A gente vai falar disso melhor em personagens mal aproveitados. A gente vai ter um vídeo só pra gente falar mais disso, porque o Lucifer com certeza é um deles. O próximo terror é o Ressuscitado, e esse daí ele me chamou um pouquinho mais de atenção, e eu acho que mais no momento em que ele tá jogando ali o jogo com a Mambo Mary, mas basicamente esse terror, assim como o próprio nome já diz, traz pessoas e familiares mortos de volta à vida. Então no meio disso tudo a gente tem o familiar da Zelda aparecendo, a gente tem uma participação incrível, linda e maravilhosa que eu estava muito ansiosa, que é a Dorcas novamente aparecendo, até porque a gente sabe que ela estava em Winx, então tava aquela pergunta, né, Dorcas volta, Dorcas não volta. Enfim, e a gente tem uma participação que também já estava sendo muito pedida, que era a participação do Edward, né, o Edward Spellman, que é o pai da Sabrina. E existe toda uma questão de que talvez o ressuscitado não traga a pessoa com a personalidade da pessoa em si. Mas também é contraditório isso, porque se fosse assim, a Dorcas não teria perdoado, entendeu? A Agatha, que é o que acontece nesse episódio. Então eles tentaram explicar, mas eles acabaram falhando em um ponto. E aí sobre esse ressuscitado em si, eu acho que tem esse ponto, essa referência aí da primeira temporada, que é esse fato de tudo ter uma explicação. E esse ressuscitado nada mais é do que Lázaro. Me surpreendeu ver a Lilith matando ele, porque assim, na hora que ele ganhou, eu falei, caraca, ele ganhou, mano! E aí, mano, chegou só a Lilith ali do Fatality com a lança. Eu falei, eita, pega! Não, eu gostei desse final, gostei. A Lilith é estranha, mas eu gosto dela. E o nosso penúltimo terror foi o Infidável, que foi um carinha que tava personificado em quem a gente menos esperava. Tudo bem que aquele Salem tava meio esquisito, não tava? Eu acho que eles fizeram, tipo assim, é que pra mim esse episódio, ele foi muito referência de Sabrina Aprendiz de Feiticeira. E aí o Salem tá muito Salem de Aprendiz de Feiticeira. Ele dava um pouco de medo. Você olhava ele falando assim, você falava, gente, que medo. E aí a gente tem, então, esse Infidável, que nada mais é que um looping infinito, né? É um mundo paralelo. Lembrando que a Sabrina Estrela da Manhã entrou lá no espelho, depois que ela perdeu naquele joguinho de joga em pô, gente. De pedra, papel, tesoura. E aí ela acabou indo então pra esse mundo. E quando ela entra nesse mundo, ela já vê de cara as tias, né? No caso, as novas tias dela, que são aí a duplinha que era do Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Então não era a tia Zelda que ela tava acostumada, não era a tia Hilda. Então a gente fica tipo, mano, quem são vocês? Quem não conhecia aí a série, que é o meu caso, eu não lembrava muito bem, não pegou a referência. Mas, como eu estou muito ligada nas notícias, eu já sabia que elas participariam, então eu já sabia quem era, mas se eu tivesse visto sem saber, eu confesso que eu ficaria meio boiando. Então é mais pra quem já conhece, é uma referência e um easter egg. E aí, então, esse terror, ele tem, como a Carol disse, ele tem um universo paralelo, um universo que fica em um looping temporal. Então, por mais que pareça que o tempo tá se passando, pra eles é sempre, tipo, o mesmo dia, que na verdade não é o mesmo dia. E é um dos episódios, e consequentemente acaba sendo um dos terrores mais difíceis de entender, porque é como se eles quisessem brincar com três coisas ao mesmo tempo, com o terror, com a referência de Sabrina Aprendiz de Feiticeira e com essa referência de uma visão das pessoas vendo a série de fora, vendo o mundo sombrio de Sabrina de fora e ainda assim interferindo de alguma maneira da parte de dentro. Então é tudo muito confuso, mas confesso pra você. Bizarro. Exato. Mas eu confesso que eu gostei muito quando eu entendi que o Salem era o Infindável, que era, consequentemente, como eles dizem, o roteirista dessa história, porque ele poderia realmente fazer o que ele quiser com as pessoas. Então, querendo ou não, também acho que não foi muito aproveitado, porque se a gente entende, tipo assim, se eles trabalhassem esse fato dele, cara, ele faz o que ele quiser da tua vida, que nem tem aquela cena que mostra que eles estão correndo e ele fala, a Zelda quebra a perna e ela torce a perna. Se isso fosse mais aproveitado, eu acho que também seria incrível. Mas eu gostei, porque eu acho que tá todo mundo, desde quando começou a série, ficava, o Salem tem que falar, porque o Salem tem que falar, e não sei o que. Eles falaram, vocês querem que ele fala? Então ele vai falar nesse último episódio. Toma, que é isso? Você não queria? Então tô. Então, não sei, eu acho que foi uma finalização também muito estranha, porque querendo ou não, a Sabrina acaba voltando pro espelho.
E aí, enfim, acabou o Paranauê. Mas eu gostei. Eu achei confuso, mas eu gostei. Eu compartilho da sua opinião, eu também achei um pouco confuso assim, eu gostei. Mas assim, é um episódio que é legal, mas eu acho que ele deveria... eu não sei nem como colocar ele antes, porque realmente ele tá casando nesse episódio que ele tá, mas ele é o penúltimo episódio da série pra sempre. Então, tudo bem, é um adeus a Sabrina Estrela da Manhã, mas é um... Ele parece meio perdido, sabe? Eu sinto que ele é meio deslocado dentro ali dos outros episódios, então ele me incomoda um pouco por isso. Mas assim, em quesito horror, ele é um dos horrores mais interessantes mesmo, porque a gente fica realmente querendo descobrir pra onde que vai, como que termina. E como o terror eu gosto bastante. Inclusive, aquele momento que a Sabrina vê lá o negócio da Sala Verde, ela vê que, na verdade, o Salem manda matar as pessoas pra transformar as pessoas em atum, pra todo mundo comer isso. Eu falei, caralho, que nojo, que nojo. Bizarro. E pra terminar, a gente tem o terror mais sombrio e doido da vida. Embora a gente não veja ele tanto, assim, ele seja mais falado do que realmente ele faça alguma coisa, a gente tem o vazio. Só sei sentir. Quando a Sabrina descobre que o vazio tá cada vez mais próximo, e depois de ter sido avisada pela Sabrina Estrela da Manhã um pouco antes dela falecer e morrer dos colos dela, a gente descobre então que ele tá cada vez mais próximo, que o último terror vai ser então o vazio, e a Sabrina já fica meio que tentando lidar com isso, né? Achar ali alguma maneira de lidar com. E é então que ela encontra talvez aquele quinquilhareiro, aquele vendedor de coisas que vendeu lá o velho barrigudinho lá, que faz desejo, o próprio que a Tássia chamou carinhosamente aí na teoria dela de perverso. Então ele volta e aí ele dá pra ela a caixinha de Pandora, sabe aquela caixinha que liberou todos os maus do mundo? Supostamente uma caixa que liberou todos os maus do mundo que tá vazia absorveria um vazio. Ele explica como um buraco negro dentro de outro buraco negro. Então a ideia da Sabrina é catar essa caixinha, levar pro vazio, ir pro vazio e lá abrir a caixa e absorver o vazio. Em teoria parece interessante, parece uma boa ideia. Você pensa, Sabrina foi uma boa ideia, teve uma ótima ideia. Mas não é por acaso que todo mundo acha uma péssima ideia. Porque a Sabrina vai acabar morrendo nesse processo. Só que a Sabrina parece que ela tá meio... foda-se, sabe? Dane-se, tá bom, pode me matar logo e se resolver tudo já era. Quando ela quase absorveu já todo o vazio, o Coven começa a orar por ela, né? As tias, o Ambrose, todo mundo, pedindo pra ela voltar. E eles conseguem recuperar o corpinho da Sabrina e colocar dentro do corpo, a Sabrina Spellman dentro do corpo da Sabrina Estrela da Manhã, porque ela acabou de morrer, tá lá pra ser enterrada. Então eles conseguem fazer essa troca, trazer a alma dela pra dentro do corpo da Sabrina Estrela da Manhã. E aí a gente pensa, beleza, acho que deu tudo certo, porque o vazio parou de se aproximar. Então a gente fala, belezinha, acho que tá tudo certo. Até que Sabrina desperta no dia seguinte. E aí, meu amigo? Ela acorda no dia seguinte e ela vai procurar o despertador dela. Cadê o despertador? Não tem. É aniversário dela. Ela vai assoprar o bolo. Cadê o bolo? Sumiu. O que aconteceu? Mano, olha, eu acho que Sabrina é uma série que você precisa assistir prestando muita atenção, mas nessa temporada em específico a sua atenção tem que ser triplicada, porque senão, mesmo triplicado você não vai entender. Você perde muita coisa. E aí começa a acontecer toda a bagunça da história, porque Lucifer descobre que a filha dele morreu, sendo que a Sabrina é uma Sabrina só no começo de tudo isso, mas enfim... Sabrina Morningstar. Pois é, eu não entendo isso, pra falar a verdade, sabia? Ele mó ignora a Sabrina Spellman, foda-se você não é minha filha. Ele até fala, né? Você não é minha filha. E a outra, mano, que burro. É muito confuso. Inclusive, esse é um ponto que eu acho interessante daquele episódio do Ressuscitado, porque o Lucifer ignora a Sabrina, a Spellman. O Edward ignora a Sabrina Spellman. No final de tudo, entendeu? Faz sentido Coitada, a bichinha ter morrido, querendo se matar. Porque ela fala, nossa, não tenho ninguém. Aquelas. Lucifer aparece, que quer o corpo da filha de volta. E a Sabrina começa a mandar todo mundo pra algum lugar perdido. Até que, enfim, né, eles têm um senso ali e fala, bom, talvez tenha um problema aqui comigo. Aí ela entende que o vazio está dentro dela, consequentemente, o que restou do vazio, vamos assim dizer. E aí ela parte do lugar porque ela sabe que se ela ficar ali com esse poder que até então ela não queria e que ela não entende, ela pode acabar machucando muito mais as pessoas. Então ela parte por uma jornada e nessa jornada ela encontra o bendito do Blackwood,
que esse cara, ele me irrita. Ela entende que ele é o único cara que pode ajudar ela a entender tudo isso, porque o cara vem pesquisando, o cara vem tentando, e aí ela acaba se unindo a ele a um curto período, pra ela poder, né, compreender o que ela tem que fazer. Nesse meio tempo, ela manda mais umas pessoas para outro lado. O Blackwood ensina algumas coisas ali pra Sabrina, ela acaba aceitando a ajuda dele, e nisso se passam 2 semanas, até que a Sabrina tá chegando ali pra se alimentar, como diz o Blackwood, e começar um ritual que eles estão preparando ali, quando chega Ambrose e Prudence e companhia ali pra tentar salvar a Sabrina. O que eles não sabem é que a Sabrina tá de acordo com aquilo, e ela acaba mandando todos eles embora, mas não antes dela deixar uma mensagem ali subliminar que só o primo dela, que é tão próximo dela, entenderia. E o Ambrose entende e volta justamente no momento em que eles haviam combinado ali por aquele meio daquele... Não fica muito explicado o que ela fala ali, né? Mas aparentemente eles se entenderam e eles conseguem capturar o Blackwood. Porém, o que eles não sabiam é que a Sabrina, no seu último ato aí de heroísmo, estava disposta de fato a se sacrificar. Até o último momento ela acreditava que teria chance dela não morrer, mas ela sabia que ela possivelmente isso aconteceria, já que ela teria que sangrar e meio que esvaziar o vazio de dentro dela enquanto o portal estava aberto, e eles recuperavam aquelas pessoas que ela tinha colocado nesse vazio. E quando eles conseguem, né, entra ali o Hardin, porque o pai do Hardin tá lá dentro também, então ele tá muito desesperado. Inclusive, eu achei ele super agressivo quando ele foi falar pra Sabrina: Sabrina, o que você fez com meu pai? Eu falei: que isso, cara? Ela não fez de propósito não, cara. Achei ele ali meio agressivo. Enfim, eles conseguem recuperar toda a galera, mas é tarde demais. No último momento ali em que sai a última pessoa desse portal, a Sabrina já tá sem vida e já não tem o que fazer, porque a gente sabe que não existe uma ressuscitação para os mortos. Eles vão continuar mortos, mesmo que eles voltem ali, eles ainda estão mortos. Então já não tem mais nada a se fazer e a gente tem a morte da nossa pequena Sabrina, nossa feiticeira Sabrina. E aí a gente tem uma cena pós-crédito, né? Uma cena assim final pra finalizar o arco da Sabrina, mas sobre os terrores realmente acaba aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse final da Sabrina no vídeo falando sobre Nabrina, que vai chegar em algum momento. Aliás, o vídeo não, vai ser uma live, né, amiga? Vai ser live, que a gente vai botar a boca no trombone. É via de mão dupla, a gente quer ouvir vocês falando, também quer dar opinião, mas a gente quer saber o que vocês acharam. Amiga, amei nosso primeiro vídeo falando sobre Sabrina. Amanhã a gente vai ter vídeo lá no canal da Tassi. Se você, por algum motivo dos cosmos, não for inscrito no canal da Tassi, tem link aqui na descrição, é só você clicar. Inclusive aqui também no título do vídeo tá o nomezinho dela, é só você clicar que você cai direto no canal dela. E amanhã a gente volta pra falar sobre o quê? A gente vai falar de momentos desnecessários nessa quarta parte. E olha que foram muitos, hein? Foram muitos. Você prepara a sua lista que a gente vai lançar a nossa e a gente quer saber a lista de vocês, inclusive. Ah, e deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo. Coloca aqui num top 8 quais vocês acham que foram os terrores menos assustadores pro mais assustador, tipo, mais ferrazão de todos. Acho que o meu mais assustador foi o vazio, realmente, pela finalização e por saber que o cara come mundos, come universo, come tudo que vem pela frente. Eu acho que foi o vazio, eu acho que foi o ressuscitado, eu acho que foi a escuridão. Eu acho que o pior de todos foi o estranho, mas é porque ele não foi aproveitado. Se ele fosse aproveitado, ele seria literalmente muito incrível. Eu acho que todas essas entidades são fodas, mas eu acho que o estranho, ele tinha tudo pra ser o cara, e ele foi jogado na fila do pão. Pois é, concordo com a sua lista, inclusive tanto do vazio quanto dos outros. Concordo plenamente com a sua lista. Então é isso, vamos nos despedindo por aqui. Espero vocês no nosso próximo vídeo, amanhã lá no canal da Tassi. Beijo, tchau. Tchau.